Em comemoração ao Mês das Mulheres, convidamos aqui a Ana Júlia. Ana Júlia é dentista, tem 26 anos, é paciente nossa da Modulador, né? E vamos desenvolver uma conversa aqui sobre a importância das mulheres buscarem o tratamento, a importância das mulheres desenvolverem o autocuidado, né? Ana Júlia, bem-vinda. Oi, obrigada. Bem-vinda. Prazer conversar contigo. Então, conta um pouquinho para nós, por favor, Ana Júlia, como que foi assim o seu caminho para buscar esse tratamento? O que fez de diferente na sua vida, na qualidade de vida, nas suas atividades diárias, né? Eu comecei o tratamento, se eu não me engano, em 2000 não. Comecei quando eu tinha 18 anos. Eu ia com muita frequência ao médico achando que eu estava com sinusite, e com muita dor de cabeça. Ia também para o ponto-socorro, muitas vezes. E aí o otorrino acabou falando assim, olha, eu faço tratamento já nessa clínica, e indicou, falando, eu acho que você não tem sinusite, eu acho que você tem enxaqueca. E aí, a partir disso, eu comecei o tratamento, passei vários anos, e agora é uma outra realidade de vida. É um momento bem mais tranquilo, crises bem menos frequentes. Melhorou bastante. E antes a dor incapacitava bastante? Bastante. Era algo que eu sentia mais em períodos de prova, algumas coisas assim. Mas eram os momentos que eu tinha que estar rendendo mais e que eu não conseguia fazer isso. Legal. Então, tratou por algum tempo como sinusite, né? Uhum. Certo. Como que é para você agora, Ana Júlia, poder ter esses conhecimentos? Até a clínica também desenvolve essa parte de o ensino para o paciente do autocuidado, né? Para que o paciente não fique só refém de tratamentos médicos, que o paciente saiba se cuidar, tenha esse compromisso com as atividades que vão trazer a melhora da dor, a prevenção, o controle da dor. Conta pra gente, então, um pouquinho assim dessa parte, se foi fácil para você o autocuidado, como é que foi esse processo de entender o seu compromisso? Eu acho que foi exatamente um processo, porque eu confiava muito em medicamentos. Achava que comecei com um medicamento que era uma infusão, não sei se... Enfim, era uma agulha, que eu achava que ia dar tudo certo. E melhorou durante um tempo, mas sempre tinha uma queda. Então, foi um processo até eu entender que tinha minha parte e eu tinha que mudar alguns hábitos de vida. Então, quando eu comecei a ter esses hábitos, o tratamento foi para um outro caminho bem melhor. Ótimo. Uma agulha é péssimo, né? Escrever assim. Essa questão do autocuidado eu acho muito importante. Eu falo muito assim com os meus pacientes, que existem os pilares do tratamento, né? Eu gosto de fazer muita analogia, assim. Eu combino com o paciente o seguinte: é como se você estivesse buscando aqui no médico para me fazer o acabamento no seu prédio, né? Só que o prédio já tem os seus pilares. Se os pilares estiverem ruindo, quando eu fizer um porcelanato assim bem bonito na parede, assim na primeira semana já vai rachar porque a estrutura não está boa. E são 4 pilares principais. São os pilares do gerenciamento do estresse, né? O paciente precisa de ter alguma técnica, alguma intervenção que ele consiga fazer para si próprio, uma meditação, uma respiração, mindfulness. Aqui na clínica a gente tem um biofeedback, né, que estimula isso. O gerenciamento do sono, a gente fala da questão do reduzir tela à noite, já ir desligando um pouco da energia, evitar atividades estimulantes. A questão da atividade física, né? 150 minutos de exercício aeróbico ajuda no controle da enxaqueca. E a alimentação, que é evitar pular refeição, beber bastante água. Então, se esses pilares estão bem estruturados, o acabamento, né, que é o tratamento que a gente faz, ele mostra seu resultado. Se os pilares, a estrutura não está boa, tende a aquele resultado final não ser tão bonito como
como a gente espera, né? Mas parabéns, né? Isso é um desafio muito grande, né? Às vezes fazer um tratamento é a parte mais fácil, né? Receber um remédio, receber uma medicação, mas na hora que o paciente precisa entrar no tratamento, eu vejo isso como um desafio, né? Em que momento que isso foi tocante para você e como é que foi a virada? O que te fez assim, eu vou ajustar os meus pilares? Eu acho que quando foi ficando mais forte a enxaqueca. Porque com o tempo o remédio fez efeito. Então eu parei, primeiro eu tinha enxaqueca todos os dias, depois diminuiu a quantidade. Mas quando eu tinha enxaqueca, ainda tenho, era muito forte. Então eu não conseguia fazer nada, não era, só não estava rendendo tanto. Tinha ânsia, eu tinha que ficar parada num quarto, era uma coisa bem incapacitante mesmo. Então, foi nesse momento que eu parei de, mas esse remédio eu nem gosto tanto, não gosto tanto de fazer natação, ou isso nem é tão importante. Então, foi uma insistência, assim, de que eu era um pouco mais relutante em relação a isso. Quando eu vi que se eu fosse para outro caminho ia ser mais difícil, então eu tive que fazer o que tinha que ser feito. Bacana. E a gente quando fala de mulher, né? A mulher estatisticamente é a maior sofredora de dores de cabeça. E para nós ainda temos assim os desafios da conciliação de jornadas para a gente poder parar e falar assim, não, agora vamos nos cuidar. Né? Então, sim, são muitas atividades que a mulher desempenha, muitos papéis, e precisamos nos cuidar mesmo. Então, assim, a maioria dos nossos pacientes, a maioria das mulheres, espera chegar no ponto mesmo de, não, agora estou muito incapaz, né? O grau de incapacidade é muito grande, está atrapalhando muito a minha vida, para buscar ajuda. Né? E depois que buscamos ajuda, verificamos tanto que a vida pode ser diferente, né? Eu podia ter sido mais rápido o caminho. Poderia, mas, assim, caminho mais rápido. Ana Júlia, o que a enxaqueca já te impediu de fazer? Algo importante na sua vida que você, às vezes, deixou de aceitar um convite, ou algo importante você se ausentou? Qual o sentimento que você tem na época que você tinha enxaqueca todos os dias e que você resgatou agora que está conseguindo viver sem a enxaqueca? Não consigo uma resposta direta, mas eu acho que era uma sensação geral de que as coisas eram mais difíceis do que são agora. Então, não consigo lembrar de um dia muito específico, mas eu sei que eu tinha menos motivação para fazer as minhas atividades diárias. E hoje é mais tranquilo, por mais que eu tenha volta e meia alguma crise, é algo que eu sei que o meu dia é mais previsível. Eu não fico, vou conseguir fazer. Aí, pronto, lembrei. Eu tinha uma cirurgia muito importante para fazer, eu me planejei, eu estudei, fiz toda a parte teórica da cirurgia, e na hora que eu ia realmente fazer aquela técnica, eu estava em 50% da minha capacidade, ainda fiz, mas eu não conseguia desenvolver como eu normalmente desenvolveria, porque eu não estava com a cabeça 100% naquele lugar. Metade estava com enxaqueca. Sim. É como se tivesse a sensação, estivesse andando com o freio de mão puxado no carro, por exemplo. Isso. Consegue ir, vai, mas às custas de muita energia mental, né? Sim. Exatamente. Isso é bem interessante, né? Muito interessante. É uma queixa muito, muito comum dos pacientes. Essa assim, eu suporto, né? Eu dou conta de... Eu não estou paralisada, consigo fazer minhas coisas. Mas, em algum momento, a conta chega. Porque se você está gastando uma parte do seu cérebro sofrendo, isso gasta mais energia. Então, quando chega em casa, né, aquele momento que poderia ser de lazer, de descontração, aí a pessoa já está tão esgotada de ter trabalhado e sentido dor que ela deixa de ter provavelmente muitos momentos de lazer. Sim. Você chegou a perceber isso? Aquele momento que você poderia se dedicar
a um hobby, a um momento extra, às vezes você preferiu descansar para repor suas energias? Com certeza. Minha mãe falou que eu estou festeira. Besteira. Tô saindo mais. Sim. Isso mesmo. Você negava um convite de uma festa assim, não, lá vai estar barulho, vai ter luz, Ou já estava com dor. Eu não estou com dor agora, mas se eu for, vou ficar com dor pelo barulho, então vou negar o convite? Às vezes eu negava, ou às vezes eu ia, e passava pouco tempo, eu já estava irritada com barulho, com luz, com... Pois é. E aí já não seguia muito no que eu tinha me proposto. Que maravilha, olha só. E desde qual idade, Ana Júlia, que você lembra que você tem dor? 18, 18, assim, né? mais Mais forte. frequente. Uhum. Antes, não sei, adolescência. Sim. Certo. Ana Júlia, como que as pessoas enxergam uma pessoa que tem enxaqueca, né? Como que estamos falando aqui do mês das mulheres, né? Como que uma mulher enxerga outra mulher com enxaqueca? Como que você via diferenças assim? Por exemplo, você está com enxaqueca, um homem recebendo a informação que está com uma enxaqueca e uma mulher recebendo a informação que você está com enxaqueca. Você percebia alguma diferenciação? Em algum nível, porque se esse homem tiver enxaqueca, talvez ele entenda um pouco. Mas, assim, normalmente a visão do homem é mais... que saco que você está reclamando disso de novo. E para a mulher, ok, entendo o que você está passando e vamos seguir. Então, tem há uma esse compreensão melhor Sim. entre as mulheres. Sim. As mulheres sabem, né, o que as outras passam. Mas mesmo assim, tanto a dor de cabeça quanto outras dores crônicas, né, por ser a dor subjetiva, muitas pessoas ainda passam por desacreditadas, né, no trabalho, nos ambientes que frequentam. Sim. Porque será que essa pessoa está com essa dor toda mesmo? Será que está tão forte assim que não pode ir trabalhar, que faltou da faculdade, que está impaciente, né? Uhum. Então, isso aí, sempre esses estigmas existem, né? Dos pacientes serem compreendidos, vistos como, não, está fazendo de vítima, né? Tá dando migué. Está dando migué. E só quem tem a dor sabe o quanto que está impactando a vida, né? Sim. Você já sofreu algum preconceito por sentir indiretamente ou velado por ter enxaqueca? Você tem essa sensação? Não sei se chega a ser Preconceito, né? não. Porque, como eu falei, eu tendo a seguir mesmo com dor. Então, não... Passa imperceptível para as pessoas. Acaba sendo talvez uma pessoa um pouco mais irritada. Sim. Não falar, não, ela tem enxaqueca. Só fala, ela é meio pavio curto. Isso, é verdade. É mais para esse caminho. Passa mais por uma característica do que de um preconceito, né? Sim. Porque às vezes vem junto com uma impaciência, porque realmente a pessoa está com dor, não está com aquela paciência toda, né? Sim. E aí as pessoas percebem. Aí passa como isso, como impaciente, grossa, né? Tem um estudo brasileiro que mostra que antes de entrar nesse estudo, a gente tem que esclarecer alguns termos. Existe o absenteísmo, que é quando a pessoa falta ao trabalho, né? Por exemplo, quebrou a perna, está com uma dengue, pegou atestado e não foi trabalhar. Existe o presenteísmo, que é quando a pessoa vai trabalhar, mas ela não consegue render pelo menos a metade do que conseguiria. A enxaqueca, ela leva a pouco absenteísmo, né? Porque as pessoas vão... Porque como você vai falar lá para o chefe, estou com dor de cabeça, o grau de compreensão disso é baixo. Isso é coletivo. Agora, o presenteísmo, ele é altíssimo. Então, esse estudo, ele colocou o tempo perdido de presenteísmo mais o tempo perdido de absenteísmo. Ele fez essa somatória. E o resultado foi que no Brasil, né, na idade produtiva, né, abaixo dos 50 anos, a enxaqueca é a doença que mais tira horas
do trabalho em todo o Brasil. Porque a pessoa vai trabalhar, ela não falta, mas ela não é produtiva. Exatamente. Então, assim, perde muitas horas de trabalho mesmo, né? De produtividade. Que foi exatamente o que a Ana Júlia comentou, né? Na época do tratamento, o que mais você sofria, você queria render mais, mas a enxaqueca não te deixava. Aquele freio de mão puxado, né? É mais comum durante... Hoje você sente produzindo muito mais. Muito mais. Às vezes ainda tem que lembrar, ainda fica assim, não, calma. Se você for tanto assim, pode ser que você tenha uma crise. Mas, no geral, eu penso menos nisso, inclusive. Sim. Demora mais até eu chegar a esse ponto de, não, se eu continuar essa dorzinha, pode virar uma enxaqueca. Então, as coisas fluem mais naturalmente, digamos assim. Ana Júlia, você tocou num ponto muito interessante, né? A gente faz um tratamento, o paciente melhora. Aí, com aquela melhora, ele tem um risco de reforçar os comportamentos que causam a dor. Por exemplo, a pessoa trabalha demais, não tem tempo de se cuidar. E isso dá dor, né? Que foi o que justamente te aliviou. Né? Aí, por exemplo, você consegue... Um tratamento no início consegue ser eficaz e te dá mais produtividade. Aí, dentista normalmente é autônomo, médico é autônomo. Consigo agora fazer minha agenda até 10 horas da noite. Né? Como esse desafio de melhorar, ter a possibilidade de aumentar sua produtividade, em contrapartida de saber, não, é hora de dar ao seu próprio autocuidado, esse equilíbrio. E saber que pode... É aquela questão... Quem nunca comeu doce, quando come se lambuza, né? Você está bem, tem possibilidade de ir mais, que você não tinha essa possibilidade, agora tem, mas vai segurar para se dar o autocuidado. Como que você atingiu esse equilíbrio? Quando eu descobri, eu conto, porque eu tô no processo. No processo. Então, eu acho que eu tô num momento de teste e erro. Então, eu tento, vou até esse ponto, sair até 10 horas da noite. Já. Aí, no outro dia, não tive enxaqueca, eu tava já pronta para ter enxaqueca. Falei, não, tô curada. Aí, no outro dia, eu fui pra natação, fiz muito exercício, tava muito empolgada aquele dia. Aí, só tava com a dorzinha aqui, começando. Quando cheguei em casa, veio uma dor forte. Então, eu não sei ainda esse equilíbrio, mas eu tô aprendendo. Seria a questão de você acreditar que, de fato, isso é importante? Isso entrou na mente... porque, às vezes, a gente conversa com alguns pacientes e eles não acreditam que os pilares funcionam, mesmo a gente falando. Né? Foi a questão de acreditar que isso funciona, aí você passou a dar uma dedicação maior a esses pilares? Sim, talvez sim. Até porque eu fui insistente em ir contra alguns pilares em alguns momentos. E eu comecei a perceber, eu fiz um diáriozinho, e aí, nesse dia eu tive enxaqueca. Nesse dia, o que eu fiz de errado? Nesse dia eu não bebi uma gota d'água, então tem que beber água. Nesse dia eu tive uma crise de enxaqueca e eu não fiz nada dos pilares. Foi uma crise horrível porque eu não fiz nada desses pilares. Então, foi observando e entendendo que se eu seguisse ia dar tudo certo, mas se eu não seguisse, não tinha como. Que maravilha. Você tem algum conselho para dar para quem estiver nos ouvindo, as mulheres, de dicas de autocuidado assim, que funcionaram para você? Ou de reforço, assim, olha, se cuide, mulher, que é importante. Não sei. Com certeza é importante. E se colocar como prioridade para entender que se você estiver bem, você vai conseguir, por exemplo, ser minha prioridade meu trabalho, mas eu não estou bem, eu não consigo fazer o que é minha prioridade. Então, é isso. Sua vinda aqui, Ana Júlia, foi muito importante para nós e para quem está ouvindo, né? Porque é um exemplo de que
se a gente fizer o tratamento direitinho e seguir a nossa parte, né, tanto com autoconhecimento, né, você falou que começou a se conhecer. O que me faz bem, meus limites, quais são os seus limites. Então, autoconhecimento e o tratamento direitinho, né, atender o que foi prescrito e o que você consegue fazer na vida diária para melhorar hábitos, porque muitas vezes o médico fala, não, você tem que dormir melhor, tem que ter higiene do sono. E o paciente também bate o pé que, não, está tudo bem eu dormir só 5 horas por noite, está tudo bem eu continuar no estresse. Então, tem que ter essas mudanças de hábito de vida e fica um alerta para as mulheres, para a gente dar o pontapé inicial de entrar em ação, né? Entrar em ação para poder a vida melhorar. Amém. Ter o controle, pelo menos, da dor, né? No seu caso, igual você cita, e a maioria dos nossos pacientes citam isso. A dor não some. Né? Enxaqueca não tem cura, enxaqueca tem controle. Né? Então, a dor, ela não vai sumir. Ela, né, muitas mulheres chegam a ficar muito tempo sem sentir dor, né? Mas ela existe, a doença existe. Então, o importante é chegar no ponto do controle, que é o controle que vai te trazer a qualidade de vida, que é isso, fazer as atividades físicas, trabalhar com qualidade, para a mulher que tem filhos, poder cuidar dos filhos com paciência. São tantas as atividades da mulher, né? Tantas jornadas, mãe, trabalha fora, os papéis, a questão dos papéis. Que se você não parar para se cuidar, o negócio só piora. E quem tem que gostar mais da gente é a gente mesmo. Nem, o outro não vai parar para cuidar de nós. Nós que temos que nos cuidar e seguir, porque a vida, né, não é fácil, não. Belas palavras. Né? Ana Júlia, então aqui recebo uma pequena lembrança nossa, da equipe da Modulador. Tá? Agradecimento à confiança que você e a sua família têm nos nossos tratamentos. E um obrigado por ter participado conosco aqui, colocando um pouquinho da sua história e do seu exemplo para as outras mulheres. Obrigada, Eu que viu? agradeço. Obrigadão. Então, esse foi o encontro aí com a Ana Júlia para encerrar com chave de ouro as comemorações do Mês das Mulheres. Agradecemos muito a participação dela, a participação do Dr. Márcio, da equipe envolvida aqui da Clínica Modulador. E estamos já preparando o próximo episódio para todos.